Fala, eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre o Teorema de Stokes. Bem, o problema de hoje nos pede para calcularmos uma integral de superfície utilizando uma integral de linha. E esse campo F aqui é definido para a gente como sendo esse vetorzinho. A superfície S é a superfície cuja parametrização é essa função. Esse carinha aqui apenas delimita, ok? A gente vai ver isso com mais detalhe. E um dado não menos importante é com relação ao vetor normal, que no caso está apontando para cima em relação à superfície, ok? Show de bola! Então, a primeira coisa que nós vamos fazer em problemas como esse aqui é literalmente entendermos como nós vamos chegar na solução. Pelo próprio problema, ele quer que a gente troque uma integral de superfície por uma integral de linha. E aí eu te pergunto, meu bom, como nós podemos fazer essa substituição? Utilizando o maravilhoso Teorema de Stokes, que nos fala o quê? Que nos fala que a igualdade entre a integral de superfície com a integral de linha é feita dessa forma, certo? A integral de linha é igual à integral de superfície do rotacional daquele campo. Agora, para aplicar esse bom Teorema de Stokes, algumas condições têm que estar sendo satisfeitas, que são as hipóteses do Teorema de Stokes. Que hipóteses são essas? Bem, a primeira delas é que nós necessitamos de uma curva C fechada, certo? Para descobrirmos se isso é verdade ou não, a gente tem que desenhar essa curva no espaço. Para isso, a gente vai utilizar a informação que o problema nos deu. Ele nos falou que a superfície S é definida sendo essa função aqui, certo? Parametrizada, onde esse termo aqui é U, V, e aqui é U quadrado mais V quadrado. Agora, aqui eu aconselho você lembrar de alguns detalhes, certo? Toda entrada de um vetor aqui é a entrada correspondente ao x. Essa daqui é a entrada correspondente ao y e essa daqui é a entrada correspondente ao z. Então, se a gente fazer a substituição reversa, né, se a gente trocar o u para o x, o v por y, a gente determina essa equação aqui com esse termo, ou seja, z é igual a x quadrado mais y ao quadrado. E que equação é essa? Bem, essa equação nos representa nada mais, nada menos do que um paraboloide com a concavidade para cima, dessa forma aí, certo? Porém, o paraboloide ele cresce infinitamente e a gente não quer nada infinito aqui não. Por isso o nosso problema veio aqui e nos disse que z, né, porque o quadrado mais v quadrado é z, é menor ou igual a 1. E o que isso significa? Isso significa que o nosso limite máximo são os pontos que têm as coordenadas z igual a 1. Logo, toda essa borda aqui do paraboloide tem coordenadas z igual a 1. É como se a gente tivesse cortado o paraboloide por um plano z igual a 1. Concorda? Beleza, então a nossa superfície é fechada, né? Na verdade, a superfície é limitada por uma curva C fechada, certo? Com isso sendo satisfeito, a gente pode averiguar a segunda condição, que nos exige uma orientação positiva. Ora, se você perceber aqui, eu já até coloquei um vetorzinho normal aqui. Esse vetorzinho normal significa que o nosso vetor normal, né, o nosso campo de vetores normais da superfície, está apontando para cima, como o próprio enunciado nos pediu. Orientar uma curva e uma superfície positivamente significa orientá-las harmonicamente de tal forma que elas se correspondem. Como assim? Olha só, tá vendo que o vetor normal está para cá? Pela regra da mão direita que nós aprendemos lá na teoria, então, nós devemos ter uma curva girando no sentido anti-horário, quando vista de cima para baixo. Repare que agora nós temos uma orientação positiva. Por quê? Porque tanto a superfície quanto a curva estão se correspondendo pela regra da mão direita. Entendeu? Beleza, com isso sendo satisfeito, a gente pode passar para a última análise, que é a análise do campo. O campo necessita de estar sem singularidades onde nós estamos trabalhando. Se você analisar esse campo aqui, ele não possui singularidade alguma, nenhuma divisão por zero, raiz negativo ou algo parecido, ok? Sendo assim, com essas três condições, ou hipóteses, né, sendo satisfeitas, a gente pode aplicar essa igualdade aqui sem grandes problemas, certo? E trocar a integral de superfície pela integral de linha. Vamos lá? Bem, se nós então queremos a solução de uma integral de linha, algumas coisas nós precisamos resolver. Entre elas, o quê? Primeiro, parametrizar a curva C.
Segundo, determinar o termo dr. Depois, determinar o campo f com os termos da parametrização, voltar para a integral de linha e matar o nosso problema, beleza? Vamos começar aqui com a parametrização da curva. Bem, para parametrizar essa curva aqui, eu quero que você repare que todos os pontos, né, dessa curva aqui têm equação z igual a 1, certo? Então a gente pode parametrizar a curva com uma parametrização explícita, onde z é igual a 1, certo? Parametrização explícita não, perdão. Além disso, essa curva aqui ela está em cima do paraboloide, que tem equação z igual a x² mais y². Se a gente igualar essas duas coisas, a gente vai determinar x² mais y² igual a 1, que é literalmente o valor ou melhor, a equação da circunferência dessa curva azul aí, ok? Agora, como que a gente parametriza a circunferência? Bem, a gente pode parametrizar utilizando as primas, né, das coordenadas polares, onde a gente troca o x por r cosseno θ, só que no caso o r é bem definido, né, é um raio 1, então vai ficar só cosseno θ, ou melhor, cosseno t. O y a gente vai trocar por seno t, né, porque é raio seno t, mas o raio é 1, então vai ficar só seno t. Enquanto que o z vai ser o z da própria circunferência, né? Vai ser o z onde a circunferência está instalada. No caso, z é igual a 1. Show de bola? Determinado o vetor, né? O vetor parametrização, a gente tem que determinar agora onde t varia. Ora, se t varia em cima de uma circunferência, ele tem que estar girando de 0 a 2π para dar uma volta completa. Beleza? Beleza. Agora o que falta? Falta agora a gente determinar o termo dr. E como que a gente determina o termo dr? Aplicando a própria definição que nos define. Dr igual a derivada da parametrização dt. Como a parametrização é esse cara aqui, derivando cada uma dessas entradas em relação a t, a gente determina o termo dr, que é esse vetor dt. Beleza? Beleza, a gente determinou o dr. O que a gente vai fazer agora? A gente vai determinar o campo f em termos da parametrização. Para isso, basta pegar cada uma dessas entradas aqui e substituir. Fazendo isso, a gente obtém esse termo aqui, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar todos os caras que determinamos e retornar para a integral de linha. Quando a gente faz isso, a gente determina essa integral simples aqui. Para calcular essa integral simples, primeiro precisamos encontrar o produto escalar desses dois vetores. E como a gente faz isso? Calculando esse cara com esse, mais esse com esse, mais esse com esse. Quando a gente faz isso, a gente vai determinar... quase que eu passei para a conclusão sem concluir a integral aqui, foi mal. Quando a gente faz isso, a gente vai determinar o valor de zero. Por quê? Porque 0 vezes esse cara é 0, cosseno vezes 0 é 0, seno vezes 0 é 0. Logo, a minha integral de linha, nesse caso, é 0. Beleza? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Concluir, né? Algo que eu já estava fazendo por spoiler, foi mal mesmo. E na nossa conclusão, o que a gente queria fazer era encontrar o resultado da integral de superfície utilizando a integral de linha. A gente fez isso utilizando o teorema de Stokes. A gente viu que a integral de linha é igual a 0. Logo, a integral de superfície também é igual a 0 pela igualdade de Stokes. Beleza? E aí, cara, esse vídeo te ajudou? Se ajudou, responde aí. Se não ajudou, também responde aí. E a gente se fala. Um abraço e até a próxima!